pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje eu estou realizando um grande projeto, um sonho. Eu vou entrevistar um colega, um amigo, que eu já convidei tantas vezes para ser um Papeando, e toda vez que ele vinha a Salvador, eu digo, vamos gravar, e a gente nunca conseguiu, e hoje eu vou realizar. Senhoras e senhores, com vocês, Guilherme Guimarães Feliciano, meu colega, juiz do trabalho, professor da USP, doutor em Direito, também meu confrade na Academia Brasileira de Direito do Trabalho e hoje nosso representante conselheiro, né, no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. É uma figura muito gente boa, mas um juiz extremamente sério, competente, um professor dedicado e que trabalha como juiz do trabalho, como poucos, o direito penal. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre direito penal do trabalho com Guilherme Feliciano. Feliciano, que prazer te receber na minha casa e no Papeando com Pamplona, finalmente! Minha alegria, uma casa diferentona, a sua cara. Já fiquei impressionado ao entrar, fico muito feliz, a gente tentou tantas vezes, deu errado por minha culpa, geralmente as coisas dão errado por minha culpa, mas cá estou, é uma alegria, meu amigo. E é um prazer enorme te receber, sabe, da minha admiração, nossa amizade de tantos anos, e vamos falar sobre isso, porque é sempre intrigante. O pessoal que atua, eu estou na magistratura há quase 30 anos, né, e na Justiça do Trabalho há 32 anos, contando meu tempo de servidor. E a gente vê os nossos colegas sem muita intimidade com o direito penal. Na verdade, quem milita na área trabalhista, às vezes não percebe a importância, né, do direito penal. E você é uma referência nesse ponto. Eu sempre disse, olha, tantos temas que a gente podia falar sobre o CNJ, a gente podia falar da sua atividade associativa, mas eu disse, não, rapaz, ninguém no Brasil pode falar sobre direito penal do trabalho, senão Guilherme Guimarães Feliciano. E aí eu pergunto, o que se entende por direito penal do trabalho? Pois é, nós poderíamos dizer que o direito penal do trabalho é o segmento do direito penal que cuida da tutela, em última ratio, dos interesses mais valiosos do trabalhador na esfera individual e coletiva, dos direitos fundamentais do trabalhador na esfera individual e coletiva. Esta tutela vem, como se dá em tudo no direito penal, em caráter fragmentário. É interessante dizer isso, ou seja, a perspectiva é sempre de um direito penal mínimo, de recortar aquelas situações que são mais graves e que merecem a tutela máxima do Estado. Mas há um direito penal para isto, como você falou bem, pouco desenvolvido no Brasil, que nem sempre é do gosto dos juízes do trabalho, até porque não integra a competência da Justiça do Trabalho, me permita dizer, muito a contragosto, sempre achei Sim. que deveria integrar. Já escrevi sobre isso, inclusive, realidade. sobre uma competência penal do Justiça do Trabalho, de lege lata e de lege ferenda, né? Mas eu queria entender quais são os tipos penais tratados neste campo do direito penal do trabalho, uma visão geral. Pois é, se for uma visão geral, internacional, digamos assim, com autores como Antônio Bailos, Torridilhos, esses autores veem o direito penal do trabalho a partir exatamente das objetividades jurídicas tuteladas. Então nós poderíamos falar dos tipos penais que tutelam a integridade psicofísica do trabalhador, dos tipos penais que tutelam as liberdades do trabalhador, dos tipos penais que tutelam o trabalhador nas suas relações coletivas e, com algum esforço de extensão, aí os tipos penais que também tutelam a previdência social. De uma maneira geral, seria isso. No nosso caso, a construção legislativa é absolutamente arcaica, obsoleta. Eu estou falando do título da parte especial do Código Penal, que cuida dos crimes contra a organização do trabalho, que é de 1940, Pamplona. Então você pode ter uma ideia do que é isto, né? Estamos falando do Estado Novo. É um direito penal autoritário que basicamente foi pensado para reprimir movimentos coletivos de trabalhadores. Não tem muita serventia hoje em dia, mas para todos os efeitos está em vigor. Esse é o nosso direito penal do trabalho de lege lata. É possível se falar com esse arcabouço
de uma autonomia científica no Brasil, de um direito penal do trabalho? É uma pergunta interessante. Eu acho que não. Há uma outra seara na qual eu me aventuro bastante, você sabe, que é o meio ambiente de trabalho. Sim, Eu gosto muito de falar em um direito ambiental do trabalho. sim, E ali me parece que há, de fato, uma convergência, digamos, de princípios, sim. né? Do direito ambiental, precaução, prevenção, desenvolvimento sustentável, poluidor-pagador, do direito do trabalho, primazia da realidade, proteção, etc. No direito penal do trabalho é um pouco mais difícil dizer isto, porque o direito do trabalho tutela essencialmente o hipossuficiente econômico, a parte mais fraca no contrato. Esse é o princípio da proteção. O direito penal tutela o cidadão em face do Estado. É interessante dizer isso, não é? Porque algumas visões mais extremistas aí, absolutamente equivocadas, acham que direito penal é para eliminar a criminalidade. Direito penal não nasceu para isso. Direito penal nasce como uma garantia liberal no momento em que o Estado, de uma maneira autoritária, impunha penas sem regras aos cidadãos. Então, o direito penal surge, historicamente, para estabelecer limites ao Estado em favor do cidadão, e não para perseguir minorias ou qualquer coisa como essa, que é o que a gente vê hoje em dia. Esse é o direito penal. Assim. Não é? Então, para integrar esses princípios, digamos, é preciso um certo esforço hermenêutico. De modo que eu diria que o direito penal do trabalho, a rigor, é um segmento do direito penal. Certo. Os princípios que devem reger esse direito penal são os princípios próprios da legislação penal. Não é? Princípio da irretroatividade da lei penal impérios, não é? Princípio da fragmentariedade, ultima ratio. Esses princípios são os que vão reger também os tipos penais laborais, sem tirar nem pôr, proteger o cidadão em face do Estado. Mas também os alemães falam em uma teoria da prevenção geral positiva fundamentadora, Günther Jacobs. Por isso eu acho importante falar em um direito penal do trabalho, mesmo em uma visão mais progressista, né? Porque ele permite dizer à sociedade que o valor social do trabalho, a dignidade do trabalhador, são valores constitucionais que também merecem a máxima tutela do Estado, que é o direito penal. Você já deu um spoiler aí no começo da sua exposição, mas eu queria entender, indo num corte epistemológico específico, qual é a sua visão sobre os tipos penais, hoje existentes, dos crimes contra a organização do trabalho. Não são absolutamente adequados para o nosso tempo. Para que, enfim, a gente tenha uma ideia, o artigo 201 do Código Penal, que está em vigor, então tem comentarista aí que comenta esse artigo como se nada houvesse mudado de 1940 para cá. O tipo penal basicamente prevê como crime a suspensão ou abandono coletivo de trabalho causando prejuízos para obra pública ou serviço de interesse coletivo. Isso é um crime. Veja, que não exige violência, não exige grave ameaça, o 200 exige, o 201 não. Estamos falando do quê? Basicamente, greve em atividade essencial. A gente falou um pouco sobre isso quando a gente fez o Papeando sobre greve com o nosso confrade Carlos Henrique Bezerra Leite, e aquela concepção da greve do ilícito para o tolerado e do tolerado para o direito fundamental. Mas esqueceram de atualizar isso no Código Penal. Mas é isso, exatamente. Mas se nós pensamos historicamente, faz todo sentido, né? 1940, Constituição Polaca, 1937, que diz o quê? A greve e o lockout são recursos antissociais. Então é isso. Na verdade, o direito penal hoje ainda prevê como crime greve em serviços essenciais. Obviamente, esse tipo penal não foi recepcionado pela Constituição de 88, mas é como eu lhe disse, você vai encontrar ainda manualistas que comentam aquilo como se nada houvesse acontecido. Eu vou fazer uma pergunta que é muito pessoal, do meu campo de pesquisa. Eu sou, que nem você, um centauro, um minotauro, né? Um poliamorista. Eu casei com 2 ramos do direito. Eu trabalho o direito civil e o direito do trabalho com o mesmo amor, como você trabalha o direito do trabalho e o processo de trabalho com o direito penal. E eu sempre pesquisei sobre interfaces do direito do trabalho com a tutela dos direitos da personalidade. Meu doutorado foi sobre assédio sexual na relação de emprego, no mestrado na Espanha, lá com
Bailos foi a questão do acoso laboral, o assédio laboral, né, mas o assédio moral no emprego. E eu queria entender qual a sua visão, como alguém que domina os dois ramos. O que você acha desta, às vezes, política ou tendência, ou propostas, às vezes, de criminalização de tipos, criminalização de ilícitos trabalhistas, comumente, como o assédio moral, né? O assédio sexual é tipificado apenas uma modalidade, né? Nós temos muito mais assédio sexual do que a previsão do Código Penal. O que você acha dessa ideia, vou chamar de ideia, não de proposta, né? De criminalização desses ilícitos trabalhistas? Essa é uma questão curiosa também, né? Porque o direito penal é sempre identificado como um símbolo de opressão. Exato. Não há dúvida. Tanto é que há diversos autores abolicionistas, né? Michel Foucault, o próprio Alessandro Barata, que é um autor que eu gosto muito e que faz uma analogia, a meu ver, muito interessante, quase perfeita, entre a fábrica e o cárcere, que são dois ambientes de opressão, né? De modo que falar em direito penal do trabalho muitas vezes soa como algo anacrônico, quando não como algo mesmo autoritário, retrocessivo, na perspectiva de um direito que historicamente é um direito progressista. Então, a minha visão para o direito penal como um todo é a minha visão para o direito penal do trabalho, direito penal mínimo. Mas em certas circunstâncias, há necessidade. Imagine, por exemplo, o crime de redução à condição análoga à de escravidão. Sim, não é? vamos falar sobre isso. As hipóteses de neoescravismo. Obviamente, eu preciso da tutela penal do Estado. Obviamente, essas pessoas que praticam condutas como essas precisam de penas que efetivamente simbolizem o repúdio social a uma conduta como submeter um trabalhador a uma jornada exaustiva, a um trabalho degradante, a um trabalho forçado. Não é? Não há dúvida quanto a isto. Agora, de novo, voltando a uma pergunta anterior à sua, Pamplona, porque converge perfeitamente para este tema agora. Nós não podemos imaginar que o direito penal terá o condão de resolver o problema da criminalidade na sociedade. Até porque ele não foi pensado para isto. Eu volto a dizer, o direito penal nasce como uma garantia liberal do cidadão. O que resolve criminalidade é política pública, é educação, sabe? É dinheiro bem aplicado, investimento na população. Isso é que resolve criminalidade. O direito penal não resolve criminalidade. As mais das vezes, o que o direito penal faz é reproduzir criminalidade, é ampliar criminalidade. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Esse é um tema... Mas só para arrematar, arrematar. Por conta disso, eu não sou a favor, por exemplo, de criminalizar o assédio moral. Sim. Eu também Porque o assédio moral, a rigor, bom, você é o maior especialista disso, ele envolve um leque de condutas imenso. Quer dizer, você você pode... Você não tinha o penal aberto, você não tinha o penal escancarado. E tipos penais abertos são tendencialmente inconstitucionais. Exato. Havia no Brasil um tipo penal, isso é interessante para falar aí para o seu telespectador, enfim, para quem te acompanha. No Código de Pesca, o tipo penal dizia o seguinte: molestar cetáceo. Pena, detenção, era de alguns meses. O que é molestar um cetáceo? Passar uma cantada no golfinho? É uma bobagem imensa. Vocês não encontram na jurisprudência a aplicação desse tipo penal, porque os juízes criminais no Brasil têm algum juízo. Havia um outro na Lei 6938, que ainda está em vigor, o tipo penal não, mas a lei está, que cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que o tipo era mais ou menos assim: prejudicar de qualquer modo a vida humana, animal ou vegetal. Isso era um crime. Quer dizer, se eu fumasse do lado de uma samambaia, talvez fosse um crime. Isso é banalizar o direito penal e, na verdade, é um direito penal que não serve para nada, um direito penal simbólico. Criminalizar assédio moral iria na mesma direção. Eu não sou a favor. Por isso é que é a última racha. É a última resposta do Estado. Há outros caminhos pelo direito do trabalho, pelo direito civil, pelo direito administrativo, para você controlar o assédio moral. Você falou a minha referência como base ou como pesquisador de assédio moral.
Você é o papa do direito penal do trabalho. Eu tenho uma plateia aqui enorme. Para eles, principalmente para os estudantes, né, quem quiser se aprofundar sobre o direito penal do trabalho, qual o conselho que você dá sobre a teoria e a prática disso, nessa pergunta de arremate? Porque daqui a pouco o pessoal tá doido para perguntar. De leitura, você disse? Sim. Vou falar para ler o que eu escrevo, né? Ou de referências teóricas e práticas, vamos lá. Não, vamos lá. Eu referi aqui hoje, para quem gosta de uma referência internacional, Direito Penal del Trabalho, do Antônio Bailos e do Terradilhos, que para mim é a principal obra sobre direito penal do trabalho hoje No mundo ocidental, na pelo cena menos, né? editorial, né? No Brasil nós não temos muita coisa. Eu tenho um texto que eu gosto muito, eu posso puxar saco? Pode, claro, faça. Faça seu Eu comercial. gosto muito do meu texto. Se chama Refundando o Direito Penal do Trabalho. O senhor pode falar Google aqui, não? Pode. Vocês podem dar um Google e aí procurem lá, Refundando o Direito Penal do Trabalho, Guilherme Feliciano. É um texto que eu gosto muito, é um pouquinho antigo, mas faz toda essa análise, várias dessas perguntas inteligentes que você me fez, de alguma maneira estão ali respondidas a seu modo e a seu tempo. Eu também sugeriria, para que exatamente não haja essa visão dogmática, pesada, que acaba levando para um direito penal de repressão, a leitura das obras de Alessandro Barata. Para quem quer conhecer direito penal, vale a pena conhecer também, fora do direito penal, Michel Foucault, e ali na fronteira, Alessandro Barata. São leituras importantes. Tá? E você encontra um ou outro comentarista no Brasil que, a meu ver, tem uma visão mais atualizada com relação ao direito penal do trabalho. Eu citaria, por exemplo, o professor Luiz Regis Prado. Sim. A esse propósito. Perfeito. E você falou, eu fico feliz que tenha gostado das minhas perguntas, mas tem uma plateia que está doida para fazer pergunta e você vai ver o que são perguntas inteligentes. Daqui a pouco a gente volta. O que o senhor acha sobre uma competência penal da Justiça do Trabalho? Acho que é o que nos falta. Eu tive ocasião de viver o momento pós-emenda 45, 2004, que modificou todo o panorama da competência material da Justiça do Trabalho, prevendo que os juízes do trabalho seriam competentes para processar e julgar todos os litígios decorrentes da relação de trabalho. Eu sempre defendi, seguindo Frederico Marques e outros autores, enfim, que há no direito penal também, ou no processo penal, como se prefira, também a figura da lide carnelutiana, o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, pretensão do Estado de punir. E, portanto, a meu ver, o próprio inciso 1º do artigo 114 permitiria que toda a competência penal residual que hoje vai para as justiças estaduais viessem para a Justiça do Trabalho. À época, houve até um movimento nesse sentido, com vários juízes, procuradores do trabalho, eu fiz parte desse movimento. Nós entendíamos que com a emenda 45, a Justiça do Trabalho teria competência para alguns crimes, porque competência penal, permita dizer isso com toda clareza, e o Supremo Tribunal Federal, por favor, entenda que eu falo aqui na condição de professor, competência penal nós já temos. A doutrina sempre disse que o habeas corpus seria uma ação penal liberatória. Tanto é que a sua regência está no Código de Processo Penal. E nós temos competência expressa para habeas corpus. Então, ao menos para uma ação penal liberatória, nós temos competência penal. Teríamos para os outros crimes residuais, crimes contra a organização do trabalho, que não tem afetação coletiva? Entendia que sim. Vários de nós entendíamos que sim. Mas aí veio o Supremo, a ADI, a esse respeito, ajuizada pelo então Procurador-Geral da República, veio a liminar, depois confirmado em plenário, dizendo, quase em letras garrafais, a Justiça do Trabalho não tem competência penal. Mas e o habeas corpus? Eu não consigo explicar, mas também não me compete explicar. O fato é que hoje, por decisão do Supremo, juízes do trabalho não podem examinar matéria criminal. Eu acredito que isso um dia mudará. É a competência que nos falta. Rui, essa é uma questão muito interessante mesmo. E você, como nosso procurador do Estado, da Ativa e professor, né, eu até recomendo um texto meu, fazendo aqui um merchan, você acha facinho no Google, é só googar mesmo, bota lá, Justiça do Trabalho, competência penal do Justiça do Trabalho, de lege lata e de lege ferenda.
porque há muitas questões que podem ser abrangidas, pensando num futuro, pensando numa competência residual, pensando até mesmo em outros aspectos decorrentes, por exemplo, da legislação eleitoral, e você já vê competência penal lá. Então, acho que a gente pode aprofundar muito esse tema. Para quem tiver curiosidade, a DI 3684, essa que eu referi, julgada pelo Supremo. Me chamo Priscila Bastos e gostaria de saber como a magistratura trabalhista lida com o direito penal do trabalho. Priscila, praticamente não lida, exatamente por conta da resposta que eu dei ao Rui, né? Na verdade, como essa competência nos foi negada por uma decisão do Supremo, o que o juiz do trabalho tem hoje em matéria criminal é uma atuação periférica. Eu até tenho um texto publicado exatamente com essa expressão, funções periféricas do juiz do trabalho em matéria criminal. Mas, eventualmente, isso vai surgir. Por exemplo, no contexto em que uma desinteligência em uma audiência trabalhista permite, em tese, uma prisão em flagrante. Espera-se que o juiz do trabalho tenha algum conhecimento de direito penal e de processo penal para que não, enfim, meta os pés pelas mãos e acabe praticando um abuso de autoridade, né? Da mesma maneira, algumas hipóteses de justa causa, né, acabam trazendo a necessidade de um certo domínio em institutos que são muito próprios do direito penal. Não exclusivos, mas muito próprios do direito penal. Como, por exemplo, crimes contra a honra, como, por exemplo, legítima defesa, não é? Então, nestes casos, o juiz também tem de conhecer um pouco destas questões. E, de uma maneira geral, no exercício da jurisdição, o juiz sempre estará exposto, por exemplo, aos crimes contra a administração da justiça, não é? Falso testemunho, não é? Ou os crimes contra a administração de um modo geral, desobediência, desacato, e é preciso que o juiz do trabalho também conheça ao menos esta realidade, este universo, para que ele saiba, por exemplo, quando caberia dar uma voz de prisão ou não, a quem ele deve comunicar, o que ele deve fazer nessa circunstância. Esse, digamos, é o contato que o juiz do trabalho tem hoje com o direito penal. Periférico, importante, mas periférico. Meu nome é Brisa Rebouças e eu gostaria de saber se o juiz do trabalho ele pode prender o cidadão em audiência? Oi, Brisa, é também uma questão complicada. Pode. A questão é como, em que condição. Eu sempre entendi que um juiz, ao dar uma voz de prisão, por exemplo, em uma audiência trabalhista, em função de um crime praticado na sua presença, o faz como autoridade. Mas esse é o meu entendimento, não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça entende que somente juízes com competência criminal podem prender em flagrante em uma audiência na condição de autoridade. Todos os demais juízes que não têm competência criminal, quando prendem, prendem como cidadãos. Prendem como cidadãos comuns, né? Mesmo o juiz cível, que não tem competência criminal, se dá diante dele, na audiência, a prática de um crime, por exemplo, coação no curso do processo, né? O réu ameaça a testemunha. Ele pode dar a voz de prisão, não é um crime de menor potencial ofensivo, admite a prisão em flagrante, em tese, mas ele faz como mero cidadão. Qual é a diferença? Como mero cidadão, diz o CPP, este cidadão, pode prender. A autoridade não só pode, como deve. Então, há duas consequências para esse entendimento, a meu ver equivocado, mas é o entendimento que predomina, do STJ. Primeiro, permite que o juiz, por exemplo, diante de um caso escabroso de coação no curso do processo, não faça nada. E ele não poderá ser acusado de prevaricação, se afinal ele só prenderia mesmo como qualquer do povo, que é a expressão do CPP. E, por outro lado, se ele não é autoridade, ele não vai lavrar o auto de prisão em flagrante, que é o que diz o CPP quando a autoridade, mesmo a autoridade judicial, manda prender, dá a voz de prisão. Eu até tinha, Pamplona, e tenho um alto texto
que talvez os nossos, aliás, certamente os nossos telespectadores aí, os que estão nos acompanhando, não saibam. Eu fui policial civil, né? Então, até por essa experiência, eu fiz muitos autos de prisão em flagrante como escrivão de polícia. Eu tinha esse texto, porque eu sempre entendi que uma situação na qual, em audiência, eu tivesse que dar a voz de prisão, eu deveria, nos termos do CPP, lavrar o auto, né? Mas isso nunca aconteceu, nunca foi necessário. E o fato é que hoje, se entende que o juiz do trabalho prende como qualquer do povo, ele não vai lavrar o auto. O que acontece? Ele vai encaminhar esse indivíduo à autoridade policial. E a autoridade policial poderá dizer, sim, senhor juiz, só que isso tudo aqui não admite prisão. E vai liberar o indivíduo. Ou seja, a voz de prisão do juiz não terá valido nada. É essa a consequência da jurisprudência que predomina hoje. E só fazer aqui a sua paixão, o amor pelo direito penal, veio dessa sua origem também policial? Acho que veio. Eu também fui oficial de justiça no extinto Alçada Criminal, lá de São Paulo. Eu tive já Aqui, ó. os meus aqui, passeios me sentindo por aí. quase o Léo Dias aqui, faltando as fofocas do poder. Vamos lá. Eu me chamo Roberto, eu gostaria de saber se existe de fato o crime de retenção dolosa de salário na Constituição de 88. Roberto, existir existe, né? A Constituição previu, só que assim, a Constituição, obviamente, não é o documento normativo, não é o locus normativo adequado para a tipificação de crimes. Então, eventualmente, o que ela faz é expressar um mandado constitucional para a tipificação de um crime. Foi o que a Constituição fez, por exemplo, em relação aos crimes hediondos. No artigo 5º há referência aos crimes hediondos, mas ela não poderia tipificar os crimes hediondos. Então isso foi feito depois pelo legislador ordinário. A mesma coisa se dá nesse caso. O artigo 7º refere textualmente o crime de retenção dolosa de salários. Portanto, o constituinte originário, aqui neste caso, não iria dar um conselho, isso foi um comando. O Poder Legislativo está em mora, ele deveria ter legislado sobre isso. Nós vamos aí para quase 30 anos da Constituição e ele não fez isso ainda. Então, o crime existe, mas o tipo penal não. O crime tem previsão constitucional, mas o tipo penal que permitiria reconhecê-lo, aplicar a norma penal e aplicar a sanção penal, esse não existe. Então, na prática, é como se não existisse. É uma mora legislativa de 36 anos. Só um pouquinho. Meu Deus. Meu nome é João Augusto e eu gostaria de saber se deixar de anotar CTPS é crime. Isso é uma questão interessante também, né? Porque há quem ache que é só uma infração trabalhista, né? E não é. Podem ver lá no artigo 297, parágrafo 4º do Código Penal, que há expressamente a referência à omissão de lançamento do nome do segurado, da sua remuneração, etc., nos documentos referidos no parágrafo 3º do mesmo 297. E entre esses documentos está a carteira de trabalho e da Previdência Social. Então, deixar dolosamente de registrar o empregado hoje configura um crime equiparado à falsidade material 297 do Código Penal. É crime, sim, senhor. João, você tem que instruir todos os seus clientes também nesse aspecto, para saber que assine a carteira direitinho para não cair no crime. Oi, eu sou Josi. Eu queria saber se o crime de redução à condição análoga à escrava e o trabalho forçado são as mesmas coisas. Então, Josi, não são a mesma coisa. Na verdade, o artigo 149 do Código Penal acabou incluindo ali na nova redação, porque originalmente esse tipo penal só dizia o seguinte: reduzir a condição análoga à de escravo. Poderia ser diversas coisas, né? Era um tipo de conduta indeterminada. Depois houve uma alteração nos idos dos anos 2000, 2003, em que se transforma esse tipo em um tipo de conduta vinculada. Então são 4 condutas vinculadas que podem configurar esse crime: o trabalho forçado, o trabalho exaustivo
o trabalho degradante e a servidão por dívida. Isto foi bom porque deu uma segurança maior ao tipo penal, e as penas são elevadas. E esse é um ponto-chave aqui dessa discussão, inclusive, porque falamos agora, né? Temos aí uma Constituição dita Constituição Cidadã, há mais de 30 anos em vigor e diversos preceitos ali ainda carecendo de mínima efetividade. E é curioso dizer isto, para não dizer sintomático. Os direitos fundamentais previstos na Constituição de 88, lá vão 30 anos, como eu dizia, né? Mais de 30 anos, que ainda não têm efetividade, são essencialmente direitos sociais. Nesse país paternalista, que protege exageradamente o trabalhador, os direitos fundamentais que ainda padecem de regulamentação para que haja mínimo gozo, mínima fruição, são os direitos sociais. Penosidade, proteção contra a dispensa arbitrária sem justa causa, proteção da mulher no mercado de trabalho, proteção mesmo, não essas legislações que nós temos por aí, não é? Proteção contra os efeitos nefastos da automação, cogestão de empresa, tudo direito fundamental previsto na Constituição que não saiu do papel porque o legislador não legislou, não é? Como foi perguntado aqui, o crime de retenção dolosa de salário, nunca se legislou a respeito. Esta era uma matéria que vinha também de muito tempo aguardando uma atenção maior. 2003 veio esta atenção. Então, no final das contas, nós temos hoje na legislação penal brasileira um tipo penal que eu diria é emblemático, é um paradigma no contexto do direito penal mundial quanto ao combate ao trabalho escravo contemporâneo. Não é? É um bom tipo penal. E, Josi, o Cuco tocou. E significa, na verdade, que é tempo mesmo de enfrentar com seriedade esses temas. E eu diria mais um pouquinho. Veja também o episódio do Papeando com o Povo sobre trabalho escravo com Rosângela Lacerda, que foi muito interessante e veio ao complemento do que Guilherme falou aqui. Um casa com o outro. Vamos aprofundar esse tema. Já é tempo de mudar. Meu nome é Sheila Hollenberg. Eu gostaria de saber do professor como deve ser a conduta do magistrado quando alguém mente em audiência. Oi, Sheila. Tema polêmico também. Há quase uma pulsão de se imaginar que, diante dessa situação, o juiz deva prender a testemunha que mente. Mas as coisas não são tão simples, até porque muitas vezes o juiz não poderá ter absoluta certeza de que a testemunha está mentindo. Eu tenho duas testemunhas, né? Uma diz A, a outra diz B. Qual está mentindo? O juiz, que não tem competência criminal, vai escolher na hora qual está mentindo e vai dar voz de prisão para ela? Vai dar a voz de prisão para as duas ao mesmo tempo, sendo que uma provavelmente não está mentindo? E há um outro problema. O tipo penal que trata do falso testemunho, que é o 342 do Código Penal, ele diz textualmente no seu último parágrafo que se houver a retratação antes do julgamento da causa em que houve a expressão da mentira, esta figura penal perde a sua punibilidade, ou seja, o indivíduo não pode ser punido. Bom, vamos lá. Prisão da testemunha que está mentindo seria uma prisão em flagrante. Prisão em flagrante é uma modalidade de prisão cautelar. Prisão cautelar só faz sentido se for garantir o efeito principal em um processo principal, que seria a privação de liberdade em uma condenação definitiva, que não será possível, porque se ele se retratar, extinguiu-se a punibilidade. Então, para que a cautela da prisão cautelar em flagrante delito? Não faz sentido. E aí o ridículo pode se estabelecer na audiência, né? Quer dizer, o juiz faz uma pergunta, a testemunha diz, não, o reclamante não fazia o intervalo para a refeição. Aí o juiz se convence que isso é uma mentira, né? E diz lá, esteja preso, falso testemunho.
Aí a testemunha diz, não, mas então eu me retrato. Aí o juiz diz, esteja solto. Fica uma situação ridícula. Não é? Então, é mais sábio que, no caso específico do falso testemunho, que em tese admitiria prisão em flagrante, é mais sábio que o juiz faça os seus registros em ata e depois oficie ao Ministério Público Federal para que ele sim faça as averiguações todas e, como dominus litis, apresente a denúncia, se for o caso. Eu confesso, querido Guilherme, que, como eu usei essa expressão hoje, você é o papa do direito penal do trabalho. E eu, na condição de seu colega de magistratura, tive uma aula muito interessante hoje, que legitimou alguma das coisas que eu já faço, né? E reforçou a fundamentação. Eu sou o seu fã, sabe? Não sei o quê. Eu sou seu fã. Ah. Hashtag sou fã de Guilherme Feliciano. Você é o cara, você é um cara que é meu colega de magistratura, alcançou hoje essa condição de conselheiro do CNJ, é professor da USP, conseguiu tudo que pessoas da nossa geração talvez ambicionassem. Eu tenho uma satisfação imensa. Eu disse no começo do nosso programa, eu queria te entrevistar há muito tempo. E tem uma plateia aqui lotada e muitos têm pergunta pra caramba. E eu fico muito feliz com isso, porque há uma lacuna de aprendizado que hoje já pôde ser um pouco sanada com a sua presença. Eu quero, no final deste programa, infelizmente temos que arrematar pelo tempo, ter a honra, o prazer, o privilégio de fazer um brinde contigo. Saúde. Muito obrigado, meu amigo. E, meus amigos, é o momento de encerrar. E o Papeando sempre tem essa oportunidade de fazer uma interface do direito com a arte. E a gente não vai deixar de fazer isso hoje, não. Aproveite para ver todos os poemas anteriores, todos os episódios aí no canal no YouTube e pense sempre que a gente pode trabalhar o direito de forma profunda, mais leve e sempre com poesia. Até a próxima. Direito Penal do Trabalho. No universo das leis e do labor, uma nova perspectiva surge a brilhar para proteger o trabalho e seu valor, garantindo direitos sem hesitar. Nas normas e regras, um escudo se faz. Contra abusos e injustiças, ele é a paz. No contrato à jornada, tudo é amparado por regras que o sistema tem delineado. No assédio ao salário, tem se regulado pelo código que a justiça tem guardado, respeitando os mais frágeis, com mão justa, elevando a dignidade de forma augusta. Esse é o direito penal do trabalho, despertando consciência em nobre atalho, de reconhecimento que, além de ter direito, todo trabalhador quer e merece respeito. Até a próxima.